Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre possa estar conosco. Então, preparando esse estudo, a gente ficou um pouco em dúvida qual seria a melhor abordagem para o quarto estudo. Então, tratar essa questão da transformação e destruição, que é demonstrar por que o nosso mundo é do jeito que ele é, ou então, ou melhor, vou até ampliar mais, né? O nosso universo é do jeito que é, ou então tratar das questões da mente, propriamente dito, demonstrando por que no final nós saímos lá daquela condição convencional e adentramos nesses mundos intermediários que foi a nossa abordagem no estudo anterior. Mas como o nosso próximo estudo só vai ser agora dia 11 de junho, significa quase um mês à frente, então a gente preferiu tratar essa questão da transformação e destruição hoje e deixar essa outra abordagem da mente, que é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa, para o próximo estudo, e aí a gente tem um intervalo menor. Então, como a gente já falou, nosso próximo estudo agora é dia 11 de junho, tá? Depois desse. No estudo passado, nós demonstramos qual é o foco do nosso curso. E esse foco do nosso curso é a mente propriamente dita, que é o elo entre o espírito, em um extremo, e o ambiente, o corpo, e o ambiente no outro extremo. Sempre lembrando que nós tratamos como ambiente o corpo e o ambiente propriamente dito, porque são os meios de expressão do espírito nesse mundo material. Nós vimos esses dois fluxogramas, em que nós mostramos lá uma avaliação do Evangelho segundo o Espiritismo, falando das muitas moradas, em que a gente analisou item por item, e aí nós pudemos perceber o caminho trivial, vamos dizer assim, e obviamente também aquele caminho assim perpendicular, uma transversal que a gente pega, que vai cair nos mundos intermediários. E aí nós vimos então nesse processo que nós, espíritos de um mundo de expiações e provas, entramos nesse mundo intermediário, e aí nós estamos a braços hoje em dia nessa situação de mundos intermediários, onde nós vamos ter tanto o mundo de expiações e provas, quanto o mundo de regeneração. E, obviamente, nós caímos no mundo de expiações e provas. E quando a gente olha aí para fora, a nossa própria vida, onde a gente vai entender a ciência, o que a ciência apresenta para a gente do nosso universo, e principalmente o que nós já falamos aqui, em que a ciência, hoje em dia, ela não consegue mais distinguir a fronteira entre observador e fenômeno em si, demonstrando que não existe uma fronteira propriamente dita, e que tudo que a gente consegue perceber foi tingido pela nossa observação. Então, o que a gente observa é o resultado da nossa própria observação. Então, não existe mundo material distinto do espírito. Existe um contínuo, no sentido de que o mundo material é do jeito que é, por causa da ação do espírito no fluido. Então, nós vamos ter esse contínuo exatamente no elo que nós falamos agora há pouco, que é a ligação entre o espírito e o ambiente em que ele se expressa, que é através dessa mente. Então, nós temos espírito e a mente trazendo assim um contínuo até a matéria e os fenômenos propriamente dito. O mundo de expiações e provas, a gente observa no movimento espírita que ele é relativamente mal interpretado, porque
E eu acho que vem muito do nome, né? Provas e expiação. Expiação está muito atrelado com castigo, então parece que é alguma coisa que é imposta a nós. Mas esse mundo de expiações e provas, nós estamos aqui, então não tem o que discutir. Nós estamos aqui, nós temos que trabalhar com o que a gente tem, que é essa experiência no mundo de expiações e provas. E aí nós temos duas abordagens. Ou a gente foca em sair desse mundo, ou a gente então vai focar no aprendizado que o mundo proporciona. Focar em sair desse mundo, a gente fica focando no objetivo, no final, no que a gente almeja alcançar. Então, todas as vezes que a gente almeja alcançar no objetivo final, sem passar pelo processo, é natural que vai haver sofrimento, porque eu quero alguma coisa que eu não tenho. Eu fico esperando alcançar alguma coisa que eu não sei quando eu vou alcançar. Se isso fosse acontecer mês que vem, ano que vem, tá bom que a gente ficasse esperando naquela expectativa. Mas para a grande maioria, isso vai demorar ainda algumas encarnações. E ficar esperando nessa expectativa algumas encarnações é causa de sofrimento. Onde a gente fica querendo uma coisa que nós não temos e que vai demorar ainda um tanto para aquilo acontecer. Se nós focarmos no aprendizado que o mundo proporciona, a vida fica mais fácil, porque eu tenho objetivos alcançáveis. Eu consigo alcançar meu objetivo amanhã, depois de amanhã, porque o aprendizado que o mundo proporciona são numerosos, são inúmeros. Então, eu posso ficar alcançando objetivos, obviamente que cada hora eu vou colocar um objetivo diferente, mas eu consigo alcançar algum objetivo amanhã. E com isso, obviamente, vou me trazendo satisfação, porque eu percebo que estou caminhando em determinada direção. A gente ouve muito, a gente tem que sair desse mundo, a gente tem que sair desse mundo, a gente tem que ir para o mundo de regeneração. Alguém vai sair daqui para o mundo de regeneração? Saindo daqui, acabou a aula? Alguém vai para a regeneração? Não. E se a gente começa a colocar na nossa mente esse objetivo, que no momento é inalcançável, só vai me criar o quê? Ansiedade e, consequentemente, sofrimento. O que a gente observa no movimento espírita são muitas pessoas ansiosas pelo mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração não chega. E a questão é que quanto mais ansioso eu fico, menos eu aprendo, porque esse mundo está aqui também para um objetivo, é aceitação e paciência. Então eu vejo que enquanto eu ficar naquela ansiedade, porque eu quero ir para o mundo de regeneração, eu não estou exercitando a aceitação e a paciência. É tudo causa de sofrimento. Mas isso é típico de nós, espíritos de um mundo de expiações e provas. E nós temos cultura. A cultura, e a gente vai falar a cultura do brasileiro, mais ainda do que das outras culturas, né? Em geral, vamos falar do nosso. Nós temos aquela cultura de que trabalhar é alguma coisa ruim, estudar é alguma coisa ruim. Então, quando chega segunda-feira, é sofrimento, porque eu vou fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Então, começo a sofrer. Segunda-feira é sofrimento. Terça-feira também é sofrimento. Quarta-feira, para variar, mais sofrimento, porque ainda tem o resto da semana. Quinta-feira, sofrimento. Na sexta-feira, sofrimento vai até meio-dia. A partir do meio-dia, já começa a entrar a felicidade. Então, sexta-feira de manhãzinha, a gente vai, mas já começa aquele início de felicidade, o indivíduo já, né, desenvolvendo aquele boom. Meio-dia, na hora do almoço, ele já vê que só tem mais 2 horas, 3 horas, 4 horas, e aí já entrou na felicidade. No sábado,
felicidade, porque, estou dizendo a maioria das pessoas, né? No domingo a felicidade só vai até umas 4 horas. Porque quando chega depois das 4, aí já é início do sofrimento. Tem até a síndrome da segunda-feira. A síndrome da segunda-feira é o sofrimento que começa no domingo à tardinha à noite. É sério. Certo? Então a síndrome da segunda-feira é isso aqui. O indivíduo já começa a sofrer. São 7 dias na semana. E a gente pega felicidade mesmo, dá 2 dias, né? Que é sexta-feira depois do meio-dia e vai domingo até umas 4 horas da tarde. Mas o que acontece? Eu só consigo passear no sábado se eu tiver dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu tive que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu vou levar meu filho, minha esposa, né? É graças a isso aí. Se eu consigo acordar de manhã cedo e ter na sábado e ter um café da manhã para tomar em casa, é porque eu trabalhei ou alguém trabalhou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então a gente tem a opção de sofrer a semana toda por causa de alguma coisa que vai me propiciar uma boa situação no sábado e no domingo, ou então eu aproveito o que a semana tem para me dar, que é o aprendizado. Então, quando a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo. A gente tem essa opção, ou a outra opção é ficar fazendo a mesma coisa dos 7 dias da semana, sem olhar para o lado, só ficar fazendo aquilo, esperando o dia acabar. É muito tempo. Se a gente fizer as contas, é muito tempo. 1/3 do dia dormindo, 1/3 sofrendo. E sobra 1/3, que também não é menos, né? Porque tem que preparar comida, tem que limpar a casa, e tem um monte de coisa para fazer. Tem que preparar a roupa, tem o trânsito aí de vinda. Hoje em dia no Rio de Janeiro, como tudo é rápido, a gente nem conta muito esse tempo gasto no trânsito, certo? Mas é muito sofrimento. Então a gente tem as opções. As opções da nossa vida, nós podemos tomar a qualquer momento. E a gente vai optar num sentido, nós vamos optar no outro sentido. Mundo de expiações e provas é o caminho para a regeneração. Assim como os dias da semana é o caminho para sábado e domingo. Certo? A gente usa de uma forma ou usa de outra forma. Aproveitando o mundo de expiações e provas, nos resguardamos do sofrimento de estar aqui. Porque o mundo de expiações e provas não é só sofrimento, certo? Ele tem muita coisa boa. Ele traz muita coisa para nós, muita possibilidade de crescer. Então, a gente pode optar. E, obviamente, optando por aproveitar esse mundo de expiações e provas, a gente vai andando mais rápido. Porque o mundo de regeneração não é daqui a pouco, não é quando a gente sair daqui. Nós vamos ter que conviver ainda muito com o mundo de expiações e provas, e a vantagem é que menos expectativa, menos ansiedade, mais a gente aproveita e mais rápido anda. É interessante isso, certo? Porque menos expectativa eu tenho, mais rápido eu ando. Quanto mais rápido eu quero andar, mais vai demorar. O processo evolutivo deve ser prazeroso. O processo evolutivo, ele foi estipulado pela providência divina. Providência divina só vai estipular coisas prazerosas. Então, o processo evolutivo, ele precisa ser prazeroso, ele deve ser prazeroso porque está atrelado a descobertas. O sofrimento aí é opcional. Eu não quero estar aqui, aí eu vou sofrer. Certo? Então, é opcional. Agora, a partir do momento que eu aproveito, essa é a minha situação, eu estou no mundo de expiações e provas e acabou, é isso aí. Então, eu vou aproveitar o que esse mundo tem para me dar e trabalhando as descobertas, certo? Então, um bom exemplo são os cursos aqui do ICEB, que traz tanta informação boa e nova para a gente,
que vai trazendo descobertas. A toda semana aqui traz descobertas novas. Então isso passa a ser prazeroso. Agora, a partir do momento que estudar é ruim, aí o indivíduo vai estudar, é ruim, aí vai sofrer. E o problema é que depois cresce e não vai saber somar 2 mais 2, né? Porque eu saber somar 2 mais 2 está atrelado a eu estudar. Lei da destruição. Lei da destruição é alguma coisa que causa tanta confusão no meio espírita. E está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 4º, está a lei da destruição. E quando a gente lê lei da destruição no Livro dos Espíritos, parece que a destruição é uma lei, certo? Que a destruição faz parte da providência divina. Não é isso que a gente interpreta? Está lá a lei da destruição, e depois nessa parte 3ª traz várias leis, e nos dá a entender que a destruição faz parte, é uma lei divina. Mas se a gente analisar em profundidade esse item, a gente vai ver que não é bem assim não. Tem umas questões ali que precisam ser analisadas em detalhes para nós percebermos a nossa participação e o que essa lei da destruição faz conosco. Porque a lei da destruição, conforme apresentado no Livro dos Espíritos, não é para fora, é para dentro. É a repercussão da destruição que eu causo. E essa repercussão vai ser em mim, não é fora. Então, se a gente pensar, analisar os itens que são trabalhados nesse capítulo, destruição necessária e destruição abusiva. Então, a gente já vê que tem 2 tipos de destruição. E essa destruição necessária, a gente vai ver que tem um pulo do gato aí. Flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Olha só, guerra, assassínio, crueldade, duelo, não pode fazer parte da lei de Deus. Pena de morte não pode fazer parte da lei de Deus. O Espiritismo é contra ou a favor da pena de morte? É? Contra, não é? Não é contrário? Mas a gente quer ver o que a gente faz? Nós espíritas. Aí teve um tsunami lá na Ásia. Qual é a teoria que nós criamos? Que aqueles espíritos que estavam lá, que desencarnaram, estavam lá por expiação coletiva e que foram organizados lá para morrer. A gente está dizendo que espíritos elevados, de uma certa categoria, selecionaram quem ia morrer, pena de morte, aplicaram a pena de morte. Não apenas isso, conduziram, prepararam o terreno durante meses, porque aquele pessoal tinha que tirar férias no emprego, tinha que organizar pai, mãe, filhos, eles iam comprar passagem aérea, hotel. Não é muito maquiavélico, não? Para mim é muito maquiavélico. Se o Espiritismo diz que nós não somos a favor da pena de morte, ao mesmo tempo a gente diz que espíritos condenam à morte grande número de pessoas e organiza maquiavelicamente todo o contorno do mundo inteiro para aquele pessoal estar lá, porque eles sabiam que o tsunami acontecia, ainda tem isso. A gente ainda diz que eles sabiam quando o tsunami ia acontecer, e bota todo mundo lá. O que é isso? Para mim é pena de morte. Desculpa. Para vocês é o quê? É ou não é pena de morte um negócio desse? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque muitas vezes a gente cria teorias que não são espíritas.
a gente cria teoria que está atrelada à parte de destruição que existe em nós. Porque no final nós somos a favor da pena de morte. A partir do momento que eu digo que aquele pessoal que estava lá na Ásia, quando teve o tsunami, e que eles morreram, foi expiação coletiva, e que eles mereciam isso mesmo, é porque eu sou a favor da pena de morte. E aí eu crio essas teorias. E aí, quem me ouve, que também é a favor da pena de morte, aceita. E propaga. E aí repete. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a expiação coletiva, ela é trabalhada por Kardec lá em Obras Póstumas, e ele vem falar de expiações coletivas de sociedade. A expiação coletiva, no sentido que a gente vai interpretar, eu estou no mundo de expiações e provas porque eu me coloquei aqui. E me coloquei aqui com os meus afins. Agora, conviver comigo é uma expiação. Por isso que vocês estão convivendo comigo. Agora, não fiquem felizes não, que conviver com vocês também é uma expiação. Certo? Então, por isso que eu estou aqui convivendo com vocês. Então, quando a gente vai para essa expiação coletiva, são grupos de espírito que se agrupam em determinado local para uma determinada experiência que nós mesmos criamos. Porque não precisa de espíritos elevados para nos causar o mal. Nós já nos bastamos. Espírito elevado não vai fazer o mal, certo? Mas nós já causamos. Então a gente tem, né, algumas teorias que a gente vai falando muito a respeito. A gente fala muito a respeito de Hitler no meio espírita. Mas Hitler não fez sozinho. É a população. E a gente fala de Hitler. O comunismo matou mais gente que o nazismo. Mas como o nazismo, ele faz parte de uma história, criou-se todo um enredo, a gente só fala do nazismo. Mas a gente não fala do comunismo. Matou muito mais gente. E continua matando. Certo? Agora, é uma pessoa só? Não é. É a sociedade. Então, como o mundo de expiações e provas, todos nós estamos aqui numa grande expiação coletiva. Eu, tu, nós, vós, eles. Certo? Todos nós estamos numa grande expiações coletivas. E nessa grande expiação coletiva, nós experienciamos situações. Porque eu estou nesse meio e vou experienciando situações. Então, quando a gente fala em expiação coletiva, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, como pode a destruição ser uma lei? E essa lei, ela necessita de muita cautela no seu estudo, para a gente conseguir entender como funciona, e aí a gente evitar repetir algumas coisas. Questão 728. É lei da natureza a destruição? E eles falam, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres. Então, nessa questão, quando a gente olha, a gente percebe que essa lei da destruição, ela está atrelada a eventos da natureza. São eventos naturais, a destruição em si. E aí, nessa questão, a gente botou uma interrogação. É mesmo lei da destruição que eles estão falando? Destruição por pura destruição? A destruição naquela situação é apresentada como uma necessidade.
tá bom, destruição é uma necessidade. Só que eles falam que o que nós consideramos como destruição é, na verdade, transformação. Então, é preciso a gente ter em mente o que eles estão tratando por destruição. Certo? No final, eles falaram ali, o que chama de destruição não passa de uma transformação. Então, a gente percebe que eles estão falando de transformação. Aí a gente tem, a transformação é uma necessidade para espíritos do mundo de expiações e provas. E a gente fala então agora da lei da destruição, da transformação. Então vamos lá, na questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Só que a gente está falando que isso é realmente transformação? Então, destruição? Então vamos substituir destruição por transformação. Certo? Pegar a questão 729 e onde está escrito destruição, a gente vai substituir pela palavra transformação. Se a regeneração dos seres faz necessária a transformação, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação. Então, meios de preservação e conservação é manutenção da vida. Quando eles falam em transformação, eles estão falando do quê? Do processo reencarnatório. Desencarnação e encarnação. Resposta: a fim de que a transformação não se dê antes do tempo. Toda transformação antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Quando a gente vai olhar, é isso que nós falamos. A gente não condena a pena de morte, por quê? Porque não pode antecipar o momento da desencarnação. A eutanásia, porque não devemos antecipar o momento da desencarnação. O aborto, porque não devemos antecipar o momento da desencarnação. Então, quando a gente analisa a transformação como processo reencarnatório, a transformação mesmo dos seres, né? A gente está encarnado, aumenta desencarnado, tem o processo todo de nascimento, nasce, cresce, envelhece, depois vai desencarnar em algum momento. Então nós vemos que é um processo de transformação. Quando a gente olha para o nosso planeta, para o nosso universo, nós vemos que ele está em processo de transformação. Então o mundo material, ele está em processo de transformação, porque é necessária essa transformação para que nós possamos chegar ao mundo de regeneração, ou a regeneração propriamente dita. Na continuação da resposta daquela questão 729, se não me engano, eles falam assim: por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. O que vem confirmar que o que eles estavam inicialmente falando de destruição, porque Kardec perguntou destruição, eles corrigiram, disseram: o que você chama de destruição é transformação. Aqui vem comprovar que o que eles estavam falando é do processo reencarnatório. E nesse processo reencarnatório que eu necessito dessas transformações para chegar à regeneração. Ficou claro? Tá bom até aqui? Aí agora a gente volta para a lei da destruição. Certo? Até aqui a gente mudou para poder entender e falamos de destruição como transformação. Agora, na sequência, a gente volta para a destruição mesmo. Na 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Aí a gente já percebe Kardec trazendo para nós.
espíritos encarnados no planeta. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então eu já vejo que essa destruição, ela existe em mim. Conforme eu for evoluindo, essa necessidade, esse gosto pela destruição vai diminuindo, porque eu começo a valorizar outras questões, outras coisas. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai evitar dizer que alguém está no processo expiatório que vai chegar à desencarnação de uma forma violenta. Certo? Porque aquelas teorias todas de bala perdida, que não é bala perdida, é bala achada, e isso é válido para todos. Porque nós estamos num mundo de expiações e provas, num grande processo expiatório coletivo, em que temos necessidades específicas. Deixa isso para lá. Vamos seguir à frente. Aqui já trata da destruição opcional causada pelo espírito. Então a gente percebe que nessa questão 733, eles já estão trabalhando em destruição opcional, que nós fazemos, que nós causamos, certo? E essa destruição que a gente ainda se compraz, ela vai tender a não existir mais conforme o espírito evolui. Conclusão parcial, porque ainda não é o... Conclusão normalmente vem no final do estudo, mas não é no final não, a gente ainda tem estudo pela frente. A lei da destruição está relacionada com a humanidade ligada ao planeta, e não é uma lei geral. Então a lei da destruição, ela se faz necessária, como nós falamos no início, não para fora, não que precisa ser destruído, mas a lei da destruição está atrelada à repercussão no próprio indivíduo da destruição que ele causa, certo? Isso é uma lei da destruição. Qual é a consequência daquilo que eu destruo? Qual é a consequência da minha vontade por uma pena de morte, do meu desejo? Qual a repercussão que acontece em mim? Porque a gente sabe muitas vezes que a gente não precisa fazer, né? É só mesmo, está tudo atrelado com a nossa característica pessoal. Não é com o que eu faço, efetivamente vou lá fora e faço. É com a minha essência. Então, as consequências estão atreladas com a minha própria essência. O que eu sou? O que eu penso? Quais são meus gostos, meus interesses, minhas vontades? Porque quando a gente está encarnado numa sociedade, muitas vezes nós somos contidos pela sociedade. Eu não faço muita coisa porque a sociedade me inibe. Eu não faço muitas coisas porque eu sou divulgador espírita, e de vez em quando vai ter alguém falando assim, e olha lá o Cláudio, ó. É sério, muita coisa eu não faço por causa disso. E eu sempre falo para as pessoas, quando vem o indivíduo perturbado, não fica apontando o dedo, ia lá, divulgador espírita, faz uma prece, porque a gente precisa de prece. O divulgador espírita precisa de prece, não precisa de apontar o dedo. Certo? Isso já é de antemão preparando para quando vocês me verem fazendo coisas aí, vocês fazerem prece para mim. Certo? Ih, o Cláudio. Não, porque muitas vezes a gente ouve essas coisas, né? Mas você, espírita, fazendo isso? Eu falei, se eu não fosse espírita eu batia. Agora, sendo espírita, eu só reclamo. Né? Já é uma vantagem.
A gente já deixa de bater. A natureza, que são os eventos naturais, apresenta a necessidade da transformação em decorrência do nível da humanidade que com ela interage. Então, o que eu observo aí fora, todo esse processo de transformação, está atrelado à condição da humanidade que interage com ela. Certo? Então, como nós falamos, não existe uma distinção. Eu, espírito e matéria. É um contínuo. Certo? Onde o espírito é o espírito, mas se mantém ligado ou em continuidade com a matéria através do elo que é a mente, e esse é todo o foco do nosso estudo. Não é a matéria em si e não é o espírito em si, mas esse elo é a mente, é o que nós somos em essência. Porque muitas vezes a gente não faz, mas o fato de não fazer não significa que aquilo não vai ter consequência em mim. Eu sou apenas contido por causa da situação em si. Eventos naturais. É um alerta sobre o potencial do ambiente em que vivemos. É por causa disso que nós evoluímos. O processo evolutivo do espírito na Terra, desde do tempo pré-histórico, ele se deu por causa dessas transformações do ambiente. Um dia está sol, no outro dia está chuva. Um dia está chovendo, outro dia está nevando. E venta, e tem calor. Então, nós temos que nos adequar. Produção de alimento, caça, e foi isso que foi nos conduzindo a esse processo evolutivo. Esses eventos naturais, eles deveriam ser motivo de alerta para nós. Deveria ser motivo de atenção e cuidados para que o sistema pudesse se manter o mais estável possível. Quem é esse sistema? Nós e o ambiente. O mais estável possível não significa que os eventos naturais não vão acontecer, mas o sistema e o ambiente. Porque não importa se lá está chovendo, o que importa é que eu me esteja seguro diante das intempéries. O sistema vai se manter estável a partir do momento que o espírito encarnado se mantenha seguro diante das intempéries. Como é típico de espíritos ligados a um mundo de expiações e provas, damos mais atenção aos interesses pessoais do que aos coletivos. Se tem pouca farinha, meu pirão primeiro. Se tem pouca brasa, eu puxo para a minha sardinha, ao invés de dividir a sardinha. Então, nós vemos que, diante das dificuldades, ao invés da gente trabalhar um todo coletivo, nós vamos trabalhando nossos interesses pessoais. E nesses interesses pessoais, nós vamos dizendo coisas que parecem justas, mas não são justas. Certo? Como uma delas, como nós falamos, é a teoria das expiações coletivas, em que a gente diz que Deus, né, esses espíritos amando de Deus, agruparam um pessoal, todo um plano maquiavélico para eles morrerem. Outro interesse, que é muito comum a gente ouvir, é caridade começa em casa. Caridade não começa em lugar nenhum, desculpa. Certo? Mas caridade, ela é uma essência do ser. Ela não começa nem termina. Ela não começa em casa. Ela existe. Quando eu aplico a caridade nos locais que me interessam, isso não é caridade, é interesse. Certo? Porque eu estou colocando a caridade onde me interessa. Se é onde me interessa, é meu interesse. Então, quando eu digo a caridade começa em casa, porque eu tenho coisas para fazer em casa, significa que eu não tenho caridade alguma. Eu tenho interesse. Alguma crítica? Não. A gente só precisa ter noção do que nós somos. Porque aquele elo
nos leva a acreditar em coisas que nós não somos. E aí não conseguimos perceber as consequências. Cura quântica, certo? Eu preciso entender o que eu sou para eu entender as consequências daquilo que eu sou, daquilo que existe no elo, que é a minha mente. Tá bom? Diante das oportunidades nesses eventos naturais, optamos pelo proveito próprio, causando danos de uma forma ou de outra. Nós criamos dano aos outros e ao meio ambiente, nós servimos de exemplo negativos para outras pessoas, e por aí vai. Então, só o fato de eu servir de exemplo negativo, eu já estou causando dano. Eu não fiz nada, quem fez foi ele, mas eu induzi, já estou causando dano. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas nossas posturas, nossas colocações, e não se deixar enganar, muitas vezes, por palavras, porque as palavras precisam estar associadas ao que ela significa. A gente tem mania, hoje eu estava até conversando com minha esposa, Isabel, falando, obviamente, da situação política do país, e a gente está falando que a gente substitui uma palavra por outra para levar a um entendimento, quando na verdade não é. A gente quer que o outro entenda uma coisa, e a gente usa de artifícios. E vai induzindo porque o outro não presta atenção no significado da palavra com as ações, com as atitudes. Então a gente precisa colocar palavra com atitude. Corresponde? Se não corresponde, a palavra está sendo usada equivocadamente. O que essa atitude corresponde? Então é isso. Então tá, então a gente coloca a palavra certa. Eu não vou vir na Centro Espírita hoje porque eu tenho que fazer alguma coisa lá em casa. Certo? Eu preciso. Meus filhos precisam de alguma coisa, minha esposa precisa de alguma coisa. E aí a gente coloca certo. Eu não venho por causa daquilo. Eventos naturais, novamente uma interrogação. Nós já não conseguimos mais identificar o que é natural e o que é causado pelo homem. Acabou. Quando a gente olha no planeta hoje em dia, não dá mais para dizer o que é evento natural. Perdeu-se a capacidade de dizer isso aqui é um evento natural do que é causado pelo homem. Não existe mais meios de distinguir. Nós temos hoje em dia uma grande exploração das reservas do planeta, de todas as formas possíveis e imagináveis, inclusive a humana. Quando a gente chega no nível que nós chegamos de exploração do nosso planeta, a gente não pode mais falar em causas naturais, eventos naturais. Eu não sei se a minha prática industrial aqui está causando esse dano, ou esse maremoto, ou esse terremoto, ou isso, ou aquilo outro. Aí a gente vai falar, mas até terremoto, Cláudio? Teve um tempo atrás que o pessoal explodia a bomba atômica no subsolo. Uma bomba atômica é uma bomba atômica, o negócio é forte, certo? Há pouco tempo andaram destruindo aí também. Durante anos, a gente conseguia captar, detectar aqui no Brasil, material radioativo que foi decorrente das explosões de bomba atômica que fizeram do outro lado do nosso planeta. Então, a atmosfera do planeta, ela é como se fossem duas. A do hemisfério norte, toda a atmosfera circula ali. E a do hemisfério sul, tudo circula aqui. Obviamente, aqui no Equador tem uma troca, mas ela é pequena, comparada com o processo. Então, o que é liberado na Austrália, a gente vai receber aqui. Em algum momento vai chegar aqui. Então, esse material radioativo, vocês ingeriram muito material radioativo
que foi decorrente dessas explosões. Porque chegou, foi para a Terra foi para o alimento e nós ingerimos o alimento. Certo? E essa exploração do planeta pode estar perto de um nível que a recuperação natural do ambiente não seja mais possível. Se continuarmos com o avanço que a gente está hoje, daqui a pouco não vai ser mais possível uma recuperação do planeta. Especialmente se nós continuarmos existindo nesse planeta. Certo? Especialmente isso. Se a gente saísse, todo o ecossistema, de repente, ia se formar de novo. Um novo ecossistema, melhor dizendo. Tá? Mas o prognóstico, ele não é nada bom para o nosso planeta, não. A humanidade vem se debatendo em temas como aquecimento global, poluição, agrotóxicos, enfermidades das mais diversas. Isso tudo são processos destrutivos. Aquecimento global, poluição, agrotóxico e essas enfermidades são processos destrutivos. No Brasil, nós estamos no 2015, 2016, nós tivemos abraços com grandes catástrofes. Uma foi a quebra de barragens que contaminou ecossistemas inteiros. Aquele lá do Rio Doce saiu desde o interior de Minas Gerais e foi até o Atlântico. Sabe quanto tempo aquilo vai demorar para se recompor? Não tenho a menor ideia. Mas vai demandar muito tempo, porque a contaminação... Porque a gente pensa que é só barro. Não foi só barro que desceu, não foi só barro, não. Aquilo é tudo um concentrado de elementos pesados que estava naquele barro e que saiu contaminando tudo. Então, o tempo que vai demorar para um ecossistema daquele se restabelecer a um nível aceitável para a vida, uma vida numa condição adequada, é óbvio, vai demorar muito tempo. Vírus dos mais variados. E as consequências desses vírus podem ser devastadoras. Certo? Então, hoje nós estamos à volta com doenças, enfermidades, que eram coisas de quando eu era criança, que a gente estava preocupada com determinados tipos de vírus e tinha vacinação para conter, para controlar, e muitos desses foi contido. E hoje a gente vê ressurgindo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não correlacionar descaso, processos destrutivos da humanidade com expiações coletivas. Certo? Porque quando eu digo aquilo é uma expiação coletiva, é o problema dele, não é? É dele. Agora, quando eu digo que aquilo foi descaso meu, o problema é meu. E aí a gente tem que ter essa condição. Enquanto eu ficar colocando que é expiação coletiva, eu estou colocando tudo no outro, é problema do outro. Porque o outro, na outra encarnação, ele foi muito mal. Eu não. Ele que foi muito mal. Só que muitas coisas nós estamos deixando de fazer. Estamos em estado de alerta vermelho. O planeta está no estado de alerta vermelho. E aí a gente precisa, ter cuidado com o nosso padrão mental. Se nós realmente, apesar de não fazermos, coadunamos com aquilo ou não. Se o meu padrão mental já mudou ou não mudou, e eu compartilho. E como é que eu vou saber se eu compartilho daquilo? São com as coisas que eu concordo e as coisas que eu discordo. Certo? Se eu concordo com determinadas coisas, aquilo sou eu. Se eu não concordo, aquilo não sou eu. Por isso que a avaliação, ela é importante de tudo aquilo que nós fazemos e o que chega até nós. Um dos nossos mentores, num estudo,
Ele falou para a gente que nós nos caracterizamos por espíritos que não prestam atenção. Nós seguimos a vida sem prestar atenção. Eu não presto atenção no que eu faço e com isso tem as consequências e eu reclamo de Deus. Certo? Mas se eu prestar atenção no que eu faço e as consequências, aí da próxima vez eu não vou fazer, porque eu sei que vai me levar a determinadas consequências. Lei do progresso, então, rapidinho. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Eu não estou progredindo. Qual é meu problema? Às vezes a gente se pergunta, né? Eu sinto que eu não estou caminhando. E eu não sei qual é o meu problema. Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. É o problema da humanidade da Terra. Então, o que eu tenho? Orgulho e egoísmo. O que eu sou? Orgulhoso e egoísta. Eu estou aqui nesse planeta, vocês estão me vendo? Então eu sou orgulhoso e sou egoísta. Não tem como ser diferente, porque o que caracteriza espíritos no mundo, nesse mundo de expiações e provas é o orgulho e o egoísmo. Então não adianta eu me achar muito bonzinho, nem muito caridoso, porque eu estou nesse planeta. Não sou missionário. Tem alguns que se acham missionário. Eu estou aqui em missão. Eu não sou orgulhoso nem egoísta, estou em missão, mas eu não estou. Refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual efetua sempre. E aqui no final, assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porque esse intelectual é que vai impulsionar o moral através do meu entendimento. Apesar de, em um primeiro momento, eu utilizar aquele intelecto moral para aumentar, entre aspas, só potencializar o orgulho e o egoísmo que existe em mim. Porque a questão não é que aumenta o orgulho e o egoísmo que existe em mim, potencializa, porque aquilo já existe. Aí eu aprendo mais, me acho mais inteligente, consequentemente, o orgulho aflora, né? Então a gente só potencializa. Causas atuais das aflições. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Os males dessa natureza, que são as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, fornecem, indubitavelmente, um notável contingente no cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, se eu quero diminuir as vicissitudes da minha vida, o que eu tenho que fazer? Trabalhar pelo meu progresso moral, tanto quanto intelectual. É pouquinha coisa. Não precisa, não vamos esperar chegar no mundo de regeneração amanhã. É trabalhar por esse progresso moral. Não é alcançar a evolução moral. É trabalhar. Porque quando eu trabalho para o meu progresso moral, naturalmente, eu deixo de pensar em coisas, duvidosas. Então, já estou no caminho. A evolução do espírito é de cunho moral e não estrutural. Daquela estrutura que nós falamos, porque sendo uma criação de Deus, nós somos uma estrutura perfeita. Por isso que nós estamos num processo evolutivo de conteúdo daquele elo, sempre em progresso ascendente, né? Não, a gente não retroage. O que Deus cria? Espíritos, que se expressam no mundo espaço-temporal segundo certas regras. Então, o que Deus criou é o Espírito. Esse Espírito se expressa no mundo espaço-temporal. E por que precisa dessas regras? Para eu aprender, para eu entender como é que funciona, para eu entender qual é a direção correta que eu opto. É sempre opção, não é imposição.
Eu posso ir numa determinada direção e na minha avaliação vai ser uma condição mais amena, mais agradável, ou eu posso ir na outra direção. E aí nós vamos encontrar, nos deparar com várias vicissitudes, várias dificuldades ao longo da vida. No que consiste essa perfeição? Jesus diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelo que nos perseguem. Amar os nossos inimigos, esse é um problema, é difícil a beça. Vamos começar não desejando mal, certo? Não precisa amar, pelo menos agora não. Porque não vai dar mesmo, não adianta a gente falar que a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Não adianta falar. Sério. Vamos ser justo, não adianta falar. Então vamos pelo menos procurar não desejar o mal. Porque às vezes sobe. Certo? Sobe. Subiu. Subiu. Veio aquela vontade, veio aquele desejo. Tá bom. Aí a gente parte para a próxima vez. É assim que vai funcionar. Não é se lamentar, eu desejei mal para aquele irmão. Não, desejou. Aí agora vamos passar para a próxima etapa. Da próxima vez vamos tentar não desejar mais. Aí desejou mal, aí faz uma prece. Deus Pai, abençoa o irmão. Mesmo que seja só de boca para fora. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Esse de boca para fora parece que não tem sentido, mas se a gente olhar, se a gente lembrar da orientação que Emmanuel disse para Chico, disciplina, 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 o que é disciplina? É que aquilo não nasce em mim. Por que eu preciso de disciplina? Porque não é natural. Se fosse natural, não seria disciplina, seria natural. Eu faço isso por disciplina. Então a gente começa por disciplina. Eu tenho que orar pelo irmão. Aí a gente faz uma oração, é um comando, eu tenho que orar por ele. Eu oro por ele. É a disciplina. Até que vai chegar um dia que a gente não deseja mal e ora pelo irmão naturalmente. Aí eu não preciso mais de disciplina. Certo? Por isso que a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro a gente faz por disciplina, depois será espontâneo. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é a emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns. Parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréa, cientista pioneiro da medicina do futuro.